exemplo 4, nós temos um solenoide com um comprimento de 2,7 metros, que possui um raio de 0,85 centímetros e 600 voltas. Esse solenoide transporta uma corrente de 2,5 ampere e quer saber o campo magnético aproximado sobre o eixo do solenoide. Então, olha só, nós temos comprimento, raio e número de voltas, que é o Nzão nas nossas fórmulas, tá? Nzinho é a densidade de espiras, que seria número de voltas por metro. Este 600 voltas é o Nzão. Nós temos a corrente, nós queremos saber o campo magnético. Se vocês olharem a fórmula do campo do solenoide, ela é uma fórmula bem simples. E aqui vai ser um caso de aplicação de fórmula. Mas talvez vocês vão ficar em dúvida por que o problema deu raio. E o raio não é utilizado no cálculo do solenoide. Então, alguns vão ficar se perguntando onde que vai utilizar esse valor. Uma coisa que eu quero comentar é que nem tudo que é valor que o problema fornece tem que ser utilizado no cálculo. Mas, às vezes, o valor fornecido deve ter alguma função. E, nesse caso, ele tem, porque existe solenoide que é solenoide ideal e existe solenoide que é uma bobina simples. Como que eu sei se eu posso utilizar a fórmula do solenoide ideal, que é a fórmula que nós deduzimos? Quando o comprimento do solenoide é muito maior do que o diâmetro, que é o caso, já que o comprimento dele é 2,7 metros e o raio dele é 0,85 centímetros. Então, esse valor do raio serve para analisar se esse solenoide é um solenoide ideal. Então, esse exemplo 4, na verdade, ele é bem simples, né? Gente, sabendo que é um solenoide ideal, a gente pode utilizar a fórmula do solenoide ideal, que é μ0 e N, tá? Os dados que nós temos, então, é o comprimento do solenoide, que é 2,7 metros. Esse comprimento do solenoide não é o comprimento do fio enrolado para produzir o solenoide, é esse comprimento aqui, ó, tá? Então, nós temos esse comprimento, nós temos o raio do solenoide, que é esse raio aqui, ó, 0,85 centímetros, que eu já comentei, né, já que este comprimento é muito maior do que o raio, este é um solenoide ideal. 600 voltas é Nzão, não é esse Nzinho, e a corrente que ele transporta é 2,5 ampere. Eu quero saber o campo magnético, a fórmula é essa aqui. Tá? Então, nós vamos trabalhar com a fórmula, só que no lugar do Nzinho, nós sabemos que a densidade de voltas é o número de voltas por unidade de comprimento. Então, substituindo Nzinho por N sobre L, μ0 é uma constante, a corrente nós temos, Nzão nós temos e comprimento nós sabemos. Então, agora fica a aplicação de fórmula simples, tá? É um cálculo bastante simples, mas como eu falei, é para a gente prestar atenção, né? Que às vezes a pessoa fica tentando colocar o número numa parte do cálculo onde não é necessário, tá? Só para a gente entender e aprender a interpretar os números que são fornecidos. Então, a constante aqui é 1,26 vezes 10 a menos 6, a corrente é 2,5 ampere, Nzão é 600 e o comprimento 2,7. Agora é bem simples, né? É só fazer na calculadora e o campo vai dar 7 vezes 10 na menos 4 Tesla aproximadamente.